Quer dizer então que o vírus do morcegão pegou geral? Salve corintianos, salve corintianas, aqui quem fala é o Cossolino. Vim trazer um pouco desse pré-jogo aí de Corinthians e Ituano, falar dos desdobramentos no campeonato, as mudanças que o técnico fez essa semana de treino aí. Começando a falar desse jogo que vai acontecer na arena vazia, a primeira vez desde que foi inaugurada que a arena não vai receber torcedores, vai estar de portões fechados. A decisão da Federação Paulista, todos os jogos aí do Campeonato Paulista que forem aqui na capital estarão de portões fechados. Eles entendem que no interior a torcida não é tão grande, não é um volume tão grande de pessoas, é uma medida impopular, mas o mundo inteiro vai se mobilizando a fim de conter a evolução do coronavírus, então é uma medida necessária. A gente espera que a falta da torcida não interfira no futebol do Corinthians, a comissão técnica e os jogadores lá dentro de campo, que eles comemorem gols e a gente aqui de fora faz a festa. Falando disso, o Corinthians precisa vencer, precisa apresentar um futebol melhor, e aí o Thiago Nunes trouxe algumas mudanças no time titular. Aí tem uma provável escalação aí que eu peguei lá no site do Globo Esporte, com Cássio, Fagner, Gil e Pedro Henrique, o Lucas Piton entrando na vaga do Carlos Augusto, os volantes Camacho e Cantillo, Camacho também entrando no lugar do Gabriel, ambos jogarão de titulares no jogo contra o Novo Horizontino, e o quarteto ofensivo é composto pelo Luan, teria o Pedrinho, eu falo disso já, o Ione Gonzalez e o Bocelli. O Pedrinho ele seria escalado, o Thiago Nunes estava utilizando ele nos treinos, mas ele foi vetado por conta de estar em Portugal. O Ministério da Saúde vetou a presença dele no elenco até quarta-feira. É uma decisão estranha, afinal ele treinou com a equipe até hoje e agora o técnico não pode utilizar. Na vaga dele ali pode ser que entre o Janderson, o Everaldo, o Vital, talvez o Love, a gente só vai saber aí mais próximo do jogo mesmo. E sobre essas mudanças que ele trouxe no time, provavelmente será esse o time que vai entrar titular no jogo contra o Ituano. Acaba vindo de encontro que eu falei no vídeo anterior, O time tinha perdido um desempenho técnico, tinha tido uma queda de qualidade, de desempenho ofensivo, muito por conta de algumas mudanças que ele trouxe, algumas decisões que ele tomou, que acabou tirando o entrosamento da equipe, acabou prejudicando a evolução. Ele vem tentando recuperar esse trabalho positivo que iniciou o ano, tem que procurar recuperar esse entrosamento, essa evolução técnica, fazer com que o time volte a jogar bem. E acredito que trazendo esses jogadores que são da confiança dele, que é uma assinatura do trabalho dele, isso vai acontecer. Eu tinha falado muito ali especificamente da saída do Piton e da saída do Camacho, a volta deles. Isso faz com que o sistema defensivo funcione muito bem. Faz com que uma lateral esquerda ali tenha profundidade, também gere ataques, agrida o adversário. A gente espera aí que pelo menos na parte defensiva o Corinthians não apresente os mesmos erros e não deixe de criar como vem deixando nos últimos jogos. A classificação está ameaçada, então é óbvio que o Corinthians tem que ter um resultado positivo. O Bragantino deu uma sacolada na Água Santa. Fazendo um parênteses, vale a crítica para como o Corinthians acaba deixando de ganhar de adversários que não pode, O Bragantino ganhando como ganhou do Água Santa e o Guarani jogando contra a Ponte, são dois adversários que o Corinthians não conseguiu ganhar. A Ponte Preta faz uma campanha pífia no campeonato, assim como o Água Santa. Se nós tivéssemos ganhos desses dois adversários, a gente estaria numa outra situação no campeonato. E assim, tanto o Bragantino quanto o Guarani enfrentam o São Paulo e enfrentam o Botafogo. E são dois times que brigam por coisas no campeonato, O Botafogo quer fugir do rebaixamento, o São Paulo quer estar bem no grupo dele, quer classificar em primeiro. Então não serão jogos fáceis. A gente espera que o Bragantino e o Guarani tenham dificuldade de pontuar, porque mesmo que a gente ganhe os 3 jogos, não garante que a gente se classifique, Não vai ser um jogo fácil, acho que nenhum jogo desse campeonato tem sido fácil para o Corinthians. Vai ser um resultado apertado, o palpite pro resultado aí é um 2-1, principalmente por essa fase o Corinthians está tomando gol em todo o jogo, mas a gente tem que ganhar, tem que fazer esses 3 pontos, essa sequência de jogos tem que ser positiva. O técnico está colocando os jogadores que iniciaram bem o campeonato, está tentando fazer as convicções dele voltar a jogar a favor dele. Então esses jogadores têm que entrar com vontade, têm que fazer alguma coisa para merecerem estar de volta, tem que mostrar serviço, tem que fazer o time jogar melhor, tem que mostrar uma evolução. As vitórias nos 3 próximos jogos são necessárias para dar um fôlego aí e garantir a continuidade do trabalho, porque são a única chance de classificação, e aí mesmo que não classifique, se tem 3 vitórias, você acaba conseguindo um respaldo, Se você não tem resultados positivos aí, acaba ficando um pouco complicado de defender o técnico. Acreditar na classificação, acredito. Claro que a gente vai ter uma ideia melhor aí nos próximos jogos, dependendo do que for acontecendo com os adversários também.
Mas independente disso, essas 3 vitórias são fundamentais para uma continuidade e para um pouco de paz aí, independente de como seja esse próximo mês, mas que o Corinthians tenha paz para iniciar um brasileiro com um trabalho encaixado, um time jogando melhor, e que aí sim você pode fazer testes, você pode colocar os jogadores que você deseja para experimentar, para ver numa situação específica. Às vezes o jogo mostra um cenário ou acontece alguma coisa durante a temporada que você tem que substituir um jogador, e quando o time já está encaixado, né, jogando sem pensar, como os técnicos falam, é muito mais fácil de você fazer esse encaixe, é muito mais fácil de você descobrir novos talentos. Na minha opinião, ele acabou queimando um pouco essas etapas, começou a fazer teste em cima de teste sem que a equipe tivesse um padrão definido, sem que ela entendesse como que joga, né? Os próprios jogadores no banco, o elenco como um todo, quer entrar e fazer o seu, né? Sem ter muita noção do coletivo. Imagina aí que se a gente tivesse iniciado o ano mantendo uma espinha dorsal, talvez agora os testes começassem a entrar e fazer diferença e fazer o time jogar melhor. Eu acredito que o Thiago Nunes tem que voltar nessa linha de fazer o time entrosar e jogar bem. As peças que saíram, que ele tirou e agora ele está colocando de volta, tem que mostrar resultado, vontade de fazer a diferença em campo. E é isso, a gente espera que, independente do que acontecer, que o Corinthians saia vitorioso hoje. É isso, galera, agradeço vocês aí pela paciência, pela audiência. Deixem o like, compartilhem o vídeo, comentem aí os palpites para o jogo. Vai Corinthians, fiquem com Deus.